Eu saúdo os queridos irmãos com a paz do Senhor e um bem-vindo aqui na sala do banquete, onde nós vamos aprender pela palavra de Deus, depois de uma escola dominical maravilhosa, magnífica, né? Que nós estudamos neste domingo passado, ontem, né? E hoje, segunda-feira, nós vamos aquecer, né? Preparar a lição número 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido. E a leitura diária, focados na EBD, está em Atos 17:16, que diz: o coração sensível ao Espírito se entristece diante da idolatria. Palavras do grande homem de Deus chamado Lucas. Então nós observamos que a sensibilidade espiritual constitui uma das evidências da maturidade cristã, né? As Escrituras revelam isso enfaticamente, que o estado do coração pode ser discernido não apenas por aquilo que produz alegria, mas também pelo que desperta tristeza. Os afetos do ser humano evidenciam aquilo que governa a sua vida. E o sábio, em Provérbios 4, e o verso 23, ele declara isso. Então, dessa forma, a verdadeira espiritualidade manifesta-se quando os sentimentos do crente são progressivamente conformados aos sentimentos de Deus. O apóstolo Paulo, ele descreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Então é importante, irmãos, compreendermos que nem toda alegria procede da vontade divina, assim como nem toda tristeza representa a ausência da graça. É um paradoxo assim, né? A Bíblia apresenta tanto a alegria do Senhor, em Sofonia 3:17, quanto sua indignação e tristeza diante do pecado, da idolatria, da dureza do coração humano. Gênesis 6:6, nós encontramos, claro, e Paulo vai aos Efésios capítulo 4, versículo 30, e descreve isso para a igreja de Éfeso. Portanto, o discípulo de Cristo deve o quê? Examinar continuamente a sua vida, perguntando-se, um monólogo, né? Se aquilo que alegra o coração de Deus também lhe proporciona satisfação, e se aquilo que entristece o Senhor produz nele tanto pesar. Então, essa avaliação revela a profundidade da comunhão espiritual e o grau de conformidade do crente à vontade divina. É preciso que nós sempre tenhamos este confronto. O profeta Jeremias, ele ilustra de maneira notável essa identificação com os sentimentos de Deus. Em Jeremias 9:1, ele expressa o desejo de veja bem, que sua cabeça se tornasse em águas e seus olhos em uma fonte de lágrimas, para lamentar incessantemente a rebelião de Judá. Então, seu choro não era motivado por sentimentos meramente humanos, mas refletia a dor do próprio Deus diante da persistência e infidelidade de seu povo. Dessa forma, o Senhor Jesus chorou sobre Jerusalém. Lucas 19, 41, 44, encontramos, não por fraqueza emocional, mas porque contemplava as consequências do endurecimento espiritual de uma nação que rejeitava a visitação divina. Assim, tanto Jeremias quanto Cristo demonstram que a verdadeira compaixão nasce de um coração plenamente alinhado com os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo também manifesta essa mesma sensibilidade espiritual. Ele escreveu para a igreja de Roma, capítulo 9, versículo 2, declara experimentar grande tristeza e incessante dor por causa da incredulidade de seus compatriotas judeus. Posteriormente, ao chegar a Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Está registrado em Atos 17:16, que está na nossa lição.
A expressão utilizada por Lucas indica profunda indignação e intensa aflição, aquela aflição interior diante da substituição do culto ao Deus verdadeiro pela adoração aos ídolos. Para Paulo, a idolatria não representava apenas um erro religioso, mas a evidência da alienação humana em relação ou seja, ao Criador. E ele ensina isso em Romanos capítulo 1, versículos 21 e 25. A relação do apóstolo é grande quando ele começa a relacionar essas coisas e a sua reação oferece importantes lições exegéticas e pastorais. Em primeiro lugar, sua tristeza refletia o próprio zelo de Deus por sua glória, demonstrando que a idolatria ofende diretamente a santidade divina e conduz o ser humano à cegueira espiritual. Em segundo lugar, Paulo não permitiu que sua dor produzisse inércia ou desânimo. Pelo contrário, sua indignação santa tornou-se impulso para proclamar fielmente o evangelho no Areópago. Nós encontramos na lição 17, 22 a 31. A tristeza, segundo Deus, portanto, não conduz ao desespero. Pelo contrário, motiva o compromisso missionário e o testemunho fiel da verdade. Então, meus filhos, esse princípio permanece atual para a igreja, em uma sociedade marcada por inúmeras formas de idolatrias. Seja a exaltação do poder, do dinheiro, do prazer, da autonomia humana ou de qualquer realidade que ocupe o lugar exclusivo de Deus. O cristão é chamado a cultivar um coração moldado pelo Espírito Santo. Tal sensibilidade leva o discípulo não apenas a lamentar o pecado, mas também a anunciar a única esperança para a humanidade, Jesus Cristo, o Senhor. Portanto, a verdadeira maturidade espiritual, ela manifesta-se quando o Espírito Santo conforma os afetos do crente aos afetos de Deus, aos afetos de Cristo. O coração regenerado alegra-se com aquilo que glorifica a Deus, entristece-se com aquilo que desonra o seu nome e transforma sua dor em instrumento de proclamação do Evangelho. Assim, tanto as alegrias quanto as tristezas do cristão deixam de ser governadas por interesses meramente humanos e passam a refletir a vontade soberana de Deus para que sua glória seja conhecida entre os povos. Então, meus queridos irmãos, que Deus assim vos abençoe, que deixe o seu like, que comente, que compartilhe, que leve esta palavra adiante, focados na EBD, e tenhamos um belo dia.